Boa tarde, amorecos, mães atípicas do meu coração. Tô vindo aqui gravar esse vídeo, meninas, por quê? Eu acho que é um tema bastante importante, né, pra quem aí é mãe de autista e pra quem não é também, tá? Muitas das vezes a gente se depara aí com as dificuldades de educar e criar um filho, e eu digo isso de uma forma geral, né? Não só como mãe atípica, não só como mãe de autista, mas falo isso de uma forma geral. É muito difícil, gente, extremamente difícil, não é fácil. Quem fala aí que é fácil criar um filho, que é fácil educar um filho, que é fácil dar princípios, né, caráter para um filho, não é fácil não, tá? Quem fala que é fácil aí, eu bato palmas, tiro o chapéu e te digo, me passa a receita do bolo porque, amigas, olha, pauleira. Mas vamos lá. Eu vim aqui hoje para trazer esse vídeo porque é um assunto de extrema importância. Para muitos pode parecer um assunto bobo, mas para mim, que sou mãe atípica, né, é um assunto, assim, bastante interessante. E eu quero compartilhar isso com vocês. O que acontece? Hoje, eu precisei sair, né, às pressas, com meu esposo. E nisso, eu deixei meu filho com a minha irmã, né, brincando ali com o meu sobrinho. E eles ficaram ali brincando o dia, eu cheguei e fui lá para entregar uma encomenda dela. E os dois estavam lá muito alegres, já tinham, né, feito ali uma refeição. E eles estavam ali muito alegres, brincando. E no momento em que eu cheguei, meu filho pediu para ir para casa da avó junto com o primo, né, que é o irmão dele, né, pediu para ir para casa da avó. E foram os dois ali, a irmã veio buscar, eles foram. E tudo bem, até aí beleza. Eu vim para casa almoçar, né, porque eu e meu esposo, a gente havia saído correndo. E na parte da manhã, então a gente só tinha tomado café da manhã. A gente não tinha almoçado ainda, isso já era por volta de mais ou menos 2 horas da tarde. E eu vim embora e tô bem aqui em casa quando a minha irmã me liga, né, dizendo que meu filho tava querendo vir embora, que tava me querendo. Aí eu falei assim, tudo bem, aí meu esposo pegou ele ali e ele veio embora. Meninas, quando ele chegou aqui em casa, ele chegou com um saquinho do brinquedo do irmão dele. O irmão dele tinha ganhado um brinquedinho hoje, né? Uns bichinhos. E os dois têm hiperfocos para bichos e miniaturas. E o meu sobrinho tinha ganhado, né? Minha irmã comprou pra ele. E os dois brincaram ali o tempo todo juntos, ué. Quem é o Clayton? Depois, tá? Quem é ele? Desculpa, meninas, voltei. Precisei pausar o vídeo aqui. Então, o meu sobrinho, ele tinha ganhado ali um brinquedinho, a qual os dois brincaram juntos o dia inteiro. E ao meu filho vir embora pra casa, ele trouxe esse saquinho com os brinquedos. E chegando aqui, antes mesmo que eu viesse a perceber e perguntar algo pra ele, porque eu acho que se ele não tivesse me falado, eu também não iria perceber, porque ele também tem alguns desses bichinhos. Mas o interessante é que ele pegou, levantou a mãozinha assim, me mostrando o saquinho. Olha, mamãe, o irmão me deu. E eu achei aquele estranho, porque eu havia acabado de falar com a minha irmã no telefone, e a minha irmã não me comentou nada, e a gente tem uma comunicação muito legal, sabe, eu e ela. A gente sempre fala, vamos supor assim, se ela der alguma coisa pro meu filho, ela vai me comunicar. Se eu der alguma coisa pro filho dela, eu vou comunicar a ela. Então a gente sempre tem uma comunicação muito aberta, assim, com relação a isso, sabe? Muito legal. Aí ele pegou, levantou a mãozinha me mostrando, né, o saquinho. Olha, mamãe, o irmão me deu. E eu achei aquilo estranho na hora, meninas. Eu peguei o telefone, liguei pra minha irmã. Falei assim, filho, tem certeza que seu irmão te deu? Seu irmão acabou de ganhar esses brinquedos hoje, como assim ele te deu? Não, mamãe, deu sim. Pausa pra café. Aí, falou, não, mamãe, deu sim. E eu não sei se em algum momento ele entendeu errado, né? Pelo fato do irmão ter emprestado. Quer chocolate? Quer o quê? Quer ser? Toma aqui um golinho. Tá quente, tá? Muito quente. Depois eu te dou. Daqui a pouco eu te dou. Aí eu não sei se em algum momento eles entenderam errado. Eu sei que ele chegou. Aí ele botou na cabeça que o irmão tinha dado pra ele. Aí eu peguei o telefone e liguei pra minha irmã e falei assim, Tamires, o Theo chegou aqui em casa com os brinquedos e disse que o irmão tinha dado, que o Thaleson tinha dado. É verdade? A Tamires, não tô sabendo. Aí na hora já me instalei, né?
não tô sabendo, ele ganhou hoje, coisa e tal. Os dois estavam brincando junto, mas eu nem vi quando ele levou. Aí tá, aí eu fui falando com meu filho, aí eu falei assim, ah, tá bom, fala pro Tatá vir buscar. Aí o irmão veio buscar os brinquedos. Aí nisso, e meu filho começou a chorar, porque não queria devolver, porque o irmão tinha dado, e coisa e tal. E na cabeça dele, o fato do irmão ter emprestado os brinquedos pra ele, o irmão deu pra ele os brinquedos, né? Os bichinhos ali. E isso eu peguei ali, eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, como eu vou explicar isso agora, né? Como eu vou passar isso agora, corrigir, né, amorosamente, sem, assim, trazer um prejuízo psicológico na cabeça do meu filho. Como que eu vou trazer essa correção? Aí sentei com ele, peguei o brinquedo, obviamente, entreguei o brinquedo pro irmão. O irmão foi embora, agradeceu, foi embora. Aí eu sentei com meu filho, que estava chorando, né? E chorando muito, muito, porque ali naquele momento ali, meio que ele não entendia que o brinquedo não era dele, que era do irmão. Aí eu tive que explicar. E ele sempre brinca de polícia e ladrão. Então, na hora, me deu aquele estalo assim, pô, vou trazer essa conversa de uma forma lúdica, para que ele possa entender. Eu falei assim, filho, olha só, vamos sentar, vamos conversar. E ele chorando, meninas. Vamos sentar, vamos conversar. O que quem pega as coisas dos outros é o quê, filho? Quem rouba é o quê? Gente, sério, eu usei essas palavras. Pode parecer pesada, mas não. Eu usei essas palavras e vocês vão entender no final. Falei, quem rouba é quem? Aí ele me respondeu, é ladrão. Porque a gente sempre tem essa conversa, a gente sempre brinca dessa forma de polícia, ladrão, coisa e tal. Então eu falei, quem rouba é quem, filho? Ele é ladrão. Eu falei, você é ladrão? Aí ele virou, não, mamãe, não. Eu falei assim, então, quem rouba é ladrão. Quem pega as coisas dos outros sem pedir, filho, tá roubando. E quem rouba é ladrão. Filho, ladrão vai pra onde? Aí ele me respondeu, mamãe, vai pra cadeia, vai pra prisão. E quem leva os ladrões, filho? Quem pega ele? Aí ele respondeu, a polícia. Falei, pois bem, você quer que a polícia venha aqui buscar você porque você pegou sem pedir algo que não era seu, um brinquedo que não era seu, que era do seu irmão? Aí ele não, e chorando, buá, buá. Falei assim, filho, calma, respira. Olha só, a gente não pode pegar as coisas do outro. A gente precisa pedir. Quem pega as coisas do outro, filho, é ladrão. Oi. Tá, vou fazer. Então, deixa eu terminar de conversar com as meninas. Quem pega as coisas do outro é ladrão. A polícia pega e prende, e leva embora, nunca mais vê a mamãe. E lá onde que a polícia leva os ladrões, lá tem homens maus que batem, e tarará, tarará. E comecei a conversar ali com ele de uma forma lúdica, como se a gente estivesse, né, no meio de uma brincadeira. Mas eu ali tentando acalentar e ao mesmo tempo explicando pra ele. Aí, meu filho só tem 4 anos, né? Aí, pra muitas mães que vão assistir esse vídeo, vai virar e vai falar assim, ai, que menina maluca. Filho, a mamãe tá falando. Aí, pra muitas mães que ouvir esse vídeo, que assistirem esse vídeo, vai falar assim, nossa, que mãe maluca, que garota maluca. Como que ela vai falar pra uma criança de 4 anos que a polícia pega bandido, ladrão e que rouba? Oi. Eu vou calar o bobo. Tá, não pode. Que pega, que prende e que a polícia pega quem rouba e que não sei o que, a criança não vai entender, ainda mais sendo autista. Gente, entende. Quando você tem diálogo com seu filho, quando você faz um trabalho com ele bem legal, mesmo ele sendo autista, e aqui eu tenho isso, sabe? A gente tem essa coisa aqui em casa, eu trabalho com meu filho de forma lúdica, mesmo ele sendo autista, mesmo ele tendo a deficiência dele, as particularidades dele, eu não escondo as coisas dele de forma assim, não, filho, mas do amigo, tem que devolver e coisa e tal. Não, eu vou falar a verdade, a real. Sabe por quê, meninas, que eu penso dessa forma? Porque ele vai crescer. E se eu não ensino ele agora pequeno, dessa forma, eu vou confundir mais ainda a cabeça dele quando ele crescer. Porque ele é autista. Então, ele vai crescer aprendendo errado. E eu procuro não ensinar errado pra ele. Eu procuro sempre ensinar o certo. Mesmo que de uma forma menos, assim, mais branda, né? E carinhosa. Oi. 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 Oi.
Eu tô conversando, tá bom? Parou, filho. Não aperta, mamãe. Não aperta. Tá bom? É assim, gente. Então, a gente tem que fazer uma pausa de vez em quando pra esses momentos. Não, olha só. Senta aí na sua cadeira, tá? Aí, eu fui conversando com ele, e ele foi ali chorando. E eu tinha trago pra ele, né? Ele de vez em quando vai ao mercado. De vez em quando não, a gente sempre leva ele no mercado. Então, eu tinha trago o M&M, que ele havia me pedido. Balinhas coloridas, então é o M&M. Aí ele havia me pedido, eu tinha trago pra ele. Aí ele virou e falou assim... Aí eu virei pra ele e falei assim... Filho, olha só, aproveitei o gancho, né? Falei assim, olha só. Isso daqui a mamãe trouxe do mercado. Ontem você pediu, né? A mamãe foi lá fora hoje, conseguiu um dinheirinho, foi lá fora hoje. A mamãe comprou, trouxe pra você. É legal a gente chegar lá no mercado e pegar esse M&M aqui, essas balinhas coloridas aqui sem pedir? Aí ele parou assim, ficou pensando. Eu falei assim, a gente pode pegar as coisas sem pedir, Theo? Aí ele virou e falou assim, balançou a cabeça que não. Falei, por que, filho, que a gente não pode pegar as coisas sem pedir? Porque é feio, porque quem pega é ladrão. Falei, então, isso aí, filho. Quando a gente chega no mercado, em qualquer lugar, que a gente quer muito uma coisa, ou um brinquedo, ou algo de comer, que você esteja com muita vontade de comer, o que tem que fazer, filho? Aí ele ficou pensando. Eu falei, tem que pedir, né, meu amor? Aí eu falei, tem que pedir pra quem? Ele, pra mamãe e pro papai. Eu falei, isso aí, meu amor, muito bem. Não pode pegar as coisas sem pedir, né? Em lugar nenhum que você for, você não pode pegar nada que não seja seu sem pedir. Tem que pedir, entendeu? Filho, não coloca ali em cima do celular, vai cair. Tem que pedir, entendeu? Aí ele pegou, ficou assim, tá bom, mamãe, tá bom. Então, meninas, o que eu quero passar com esse vídeo é o quê? Nunca tente fantasiar ou mascarar a educação do filho de vocês. Mesmo o filho de vocês sendo deficiente, mesmo eles tendo qualquer tipo de deficiência. Não mascare. Sempre falem a verdade, né? É lógico que dependendo da idade ali, da faixa etária, né? Você vai falar de uma forma lúdica, você vai falar brincando, assim, trazendo uma brincadeira que a criança já esteja acostumada a fazer. No meu caso aqui, eu usei a brincadeira de polícia e ladrão, que a gente sempre brinca, né? Ele gosta muito de brincar disso, então eu usei, né, essa brincadeira de polícia e ladrão para poder tentar trazer essa educação. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo aqui? Os nossos filhos são, sim, capazes de aprender, capazes de serem educados, tá? Tem os seus momentos de crise, tem os momentos difíceis, que eu sei que não é fácil, mas a gente consegue. Quando você tem uma constância, quando você faz isso sempre, todos os dias, quando você ensina o certo todos os dias, a criança aprende sim. Esse foi um fato isolado, né, que aconteceu comigo, mas para muitos aí que não entende como é a vida de uma mãe atípica, pode não entender e pode achar, nossa, tá trazendo um vídeo falando um monte de baboseira. Mas para quem é mãe atípica, para quem é mãe de autista, para quem é mãe de deficientes, vai entender o que eu tô dizendo, né? Porque muitas das vezes a gente se coloca numa posição de que os nossos filhos não vão aprender. Mas não é porque a gente não acredita que eles não vão aprender. É porque a gente vem de escutar muitos profissionais, né, médicos que se dizem ali entendidos do assunto, dizer que os nossos filhos nunca vão aprender, que eles serão limitados assim, pra sempre, sabe? E não, eles são sim capazes de aprender. Eu falo isso pelo Teodoro, eu falo isso pela Maria Victória, que assim, são crianças especiais, são crianças deficientes, né? Tem ali a particularidade deles, mas aprendem. E eu vejo isso todos os dias, tá? Eu vejo esse aprendizado, essa evolução todos os dias. Dá licença, Teodoro. Eu tô vendo. As meninas também estão vendo que você tá no meu colo. Fala, oi, meninas. Oi, meninas. Fala, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Fala, hoje eu aprendi uma lição. O que você aprendeu hoje, Teodoro? O que você aprendeu hoje? Não sei. Pode pegar as coisas do amigo sem pedir? Não. Por quê, filho? Porque o ladrão rouba. O ladrão rouba, né? Só quem faz isso é ladrão, né, Teodoro? Filho? Fala pras meninas.
Fala, meninas, Oi. não pode pegar as coisas dos outros sem pedir. Não, quando rodo de Por que, filho? Fala pra elas que não pode. Por que não pode pegar sem pedir? Porque Quem pega... deram o Adão. fala lá pra elas lá. Quem pega é quem? O Adão. E o que acontece com o ladrão, filho? Daí a cadeia. Vai na cadeia. Quem leva o ladrão pra cadeia, filho? A coiça. A polícia. E lá na cadeia é legal? Não. Não é legal, né, filho? Tem o que lá na cadeia? Tem coelho. Tem o quê? Tem coelho, o Adão. Tem pouquinho ladrão? O Adão tem coelho. Ah, tá sozinho o ladrão? A cadeia. Fica sozinho lá, né? Apanha, né? Então não pode, né, meu amor? Então hoje nós aprendemos que não pode mexer nas coisas dos outros. Sem pedir. Senta na cadeira, senta. Não é verdade? Ah, muito bem, Teodoro. Parabéns. Dá tchauzinho pras meninas. Tchau, Fala neném. tchau, meninas. Tchau, neném. Fala, eu vou brincar agora. Eu vou cá. Então tá bom, senta aí pra mim terminar de falar com as meninas. Então, gente, é isso que eu queria trazer. Esse é o vídeo que eu queria estar trazendo pra vocês, né? Vocês podem ver aqui, né? Então, é um aprendizado. Então, não desista de ensinar os filhos de vocês. Não desista de lutar. Quando vier, né, um médico, um profissional aí da área da saúde, da área da educação, principalmente da área da educação, porque a gente tem visto muitos médicos em sala de aula, tá? A gente tem visto muitos médicos aí na diretoria das escolas, né? Pra quem vive isso daí vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Que hoje em dia a gente tem visto professores dando diagnóstico como se fosse médico, terapeuta, como se fosse sei lá o quê, né? Ao invés de diploma ali de professor, ele tem CRM. Então, assim, a gente tem visto muitas pessoas descapacitando, né? Desacreditando dos nossos filhos, dizendo que eles não são capazes, que eles não vão aprender, que eles são limitados. E não, gente, não são. Acreditem no filho de vocês. Acredite na evolução, acredite na educação, acredite que sim, eles são capazes de aprender, mesmo com a limitação, do jeitinho deles, no tempo deles. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeitinho de aprender, mas aprendem sim, tá? Eu tiro pelos meus, né, que são dois deficientes, então eu tiro por eles. Eles aprendem sim, e todos os dias eu aprendo algo com eles, tá? Então, por mais difícil que pareça ser, mamãe, não desiste do filho de vocês, tá bom? Esse é o vídeo que eu queria trazer. Se você gostou desse vídeo aí, deixa aí um coraçãozinho, curte aí, compartilha para uma outra mãe que esteja passando por essa situação que você acha que vai, né, acrescentar na vida aí de uma outra mãe. Compartilha com essa mãe, compartilha com essa avó, compartilha com esse responsável, porque se você acha que vai servir para ajudar aí a vida de alguém, na educação do filho de alguém, que bom, entendeu? Então eu peço que você me ajude aí curtindo, compartilhando, comenta aí a sua opinião, comenta a experiência que você já teve, né? Deixa aí nesse vídeo aí, entendeu? Alguma experiência que você venha ter tido aí parecida com a minha, né? Ou diferente mesmo, para que a gente possa, né, dialogar, para que a gente possa trocar essas figurinhas aqui, tá bom? Beijos no coração de cada uma de vocês, mamães atípicas do meu coração, tá? Esse é mais um vídeo que eu estou trazendo aí do meu dia a dia, da minha rotina com o autista. E agradeço muito você ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.